Galerinha, teve mais uma reunião na Câmara aí, dia 13/8 e outra dia 15/8. Vou trazer atualizações aqui pra você, mas eu posso te dizer que não foram notícias muito boas, não. Os caras tão fazendo de tudo pra pegar o seu dinheiro, meu parceiro. Aquele que você trabalha pra caramba, tá ligado? Esse mesmo, que você junta aí pra caramba, pra aposentar você e sua família. Os caras tão querendo, ó, passar a mão. Olha só o que aconteceu, tá? No dia 13/8, a Câmara aprovou um texto base, projeto que regulamenta imposto sobre bens e serviços. E quais foram as principais alterações que aconteceram aqui? Então presta atenção. Você que recebe dividendos, aí eu já enquadro aqui a maior parte dos espectadores do canal, né? Se Deus quiser, porque se você tá assistindo aqui vídeo no canal e ainda não recebe nenhum real de dividendo, você tá de sacanagem comigo, né? Que eu já te ensino pra caramba como você recebe dividendo. Você que recebe dividendo, você que prefere ações que pagam juros sobre capital próprio, que o juros sobre capital próprio também não ficou fora disso aqui. E pra você que é esperto e tinha um plano de previdência privada, nossa, Léo, mas você nunca falou de plano de previdência privada. Pois é, pra você que é esperto e tinha um plano de previdência privada pra poder facilitar a sucessão patrimonial, você também tá aqui dentro, presta atenção aí, porque senão você vai se lascar, beleza? A primeira proposta aqui aprovada pela Câmara dos Deputados foi justamente isso aqui, ó, presta atenção. Uma das novidades em relação ao projeto original do Poder Executivo é a inclusão dos planos previdenciários PGBL e VGBL na incidência de imposto sobre doações e causas mortes. Esse ITCMD aí, sempre quando você vai fazer alguma doação, eu quero doar o meu dinheiro, olha que loucura. Você recebe seu dinheiro, certo? Você recebeu, aí você paga imposto, certo? Aí desses 10 mil reais que você recebeu, você quer doar ele pra sua mãe. Se você for fazer isso aqui, cara, você tem que pagar, olha que loucura, você tem que pagar imposto de um dinheiro que você já paga, que você acabou de pagar o imposto. Aí você vai doar pra sua mãe, tem que pagar imposto também. E quando sua mãe for comprar as paradas, ela vai comprar os trem com imposto. É 50% no carro, numa balinha, uma goma de mascar é 50%. Olha o quão imprisionados nós estamos sobre o imposto de uma nação, né, pouco efetiva. Mas enfim, você sabe que aqui eu vou me estressar várias vezes nesses vídeos, tá? Então já deixa o like nesse vídeo, porque gravar esse vídeo aqui é ruim. Eu não gosto de gravar vídeo sobre imposto de renda. O pessoal no método 2 em 1, da geração de dividendos, eles ficam rindo de mim quando eu tô dando aula de imposto de renda, porque eu fico brabo demais, cara. Certeza que o meu cortisol aumenta aqui quando eu tô dando aula sobre imposto de renda, porque são coisas que realmente você vê a malandragem. Inclusive, antes da gente começar e antes de eu te explicar isso aqui, eu quero que você deixe nos comentários a seguinte frase, se você concorda, tá? E eu nem vou dar minha opinião aqui pra não influenciar você também na sua opinião, mas digita aí nos comentários se você concorda que imposto é roubo e sonegar é legítima defesa. Vamos ver a bagunça que vai acontecer aí. Então vamos lá, antes de você entender o que tá funcionando agora, você tem que entender como funcionava antes, tá? Vou te explicar sobre o que é a VGBL e o PGBL de maneira básica, para você entender que antes era isento de imposto de renda e agora não será mais. Quando você tem um patrimônio, seja ele um carro, uma casa, seja ele um lote, seja ele um sobrado, seja ele dinheiro investido na bolsa, seja dinheiro na poupança, em qualquer lugar, quando você falecer, você vai ter alguns herdeiros, certo? Vai ter alguns herdeiros, sua esposa, seus filhos, enfim. Quando você falecer, para esse dinheiro ir para os seus herdeiros, eles precisam pagar um imposto. Eles precisam pagar um imposto chamado ITCMD, que é de causas mortes, né? E aí, muita gente que era esperto, faz o seguinte: ela cria um plano de previdência justamente para que, porque na maioria das vezes, não é que plano de previdência é ruim, tá, gente? Não é que plano de previdência é ruim, mas a maioria deles não é tão bom assim. Então, o objetivo de você criar um plano de previdência privada, na época, antes disso aqui, né, ser aprovado, era que você construísse um patrimônio e este patrimônio aqui passasse para os seus herdeiros de maneira simples, sem precisar pagar ITCMD, era isento de imposto de renda. Então, se você, por exemplo, tivesse 100 mil na bolsa de valores e você falecesse, sua esposa ia ter que pagar 4% sobre esses 100 mil, ou seja, ela ia ter que pagar ali os 4 mil reais, perfeito? De imposto. Se você tivesse 100 mil numa previdência privada, você falecer, sua esposa ia pegar esses 100 mil de maneira tranquila, sem muita burocracia até, né? Mas a sua esposa não ia pagar os 4% de imposto, ela ia pegar os 100 mil. Então, a vantagem deste plano, as previdências privadas, a principal vantagem era essa isenção na causa mortes, era essa isenção do ITCMD. Então, quando a Câmara fala assim, agora não temos mais essa isenção, imagina a atratividade desses tipos de ativos frente a pessoas que não são leigas, né? Porque tem muita gente que entra em previdência privada, porque o gerente do banco oferece, ela entra porque não tem conhecimento.
certo? Mas as pessoas que não são leigas vai perder, assim, grande parte da atratividade dentro de um plano de previdência desse, tá? A gente tem algumas exceções. Olha só, e parece palhaçada, cara. Parece, não sei se isso aqui é porque eu sou muito puto com isso aqui. Eu sou brabo demais com imposto de renda. E aí, às vezes, eu fico fazendo algumas teorias da conspiração aqui, né? Aí eu quero saber sua opinião também. Olha só o que tá acontecendo, ó. No entanto, o imposto não incidirá sobre os aportes exclusivamente ao VGBL. O PGBL não tem jeito, lascou, vai ter que pagar o ITCMD. E existe uma maneira de você investir em PGBL que ainda assim seja lucrativo para você, principalmente você que paga muito imposto de renda durante o decorrer do ano, faz sua declaração completa, a gente pode até fazer um vídeo sobre isso depois, tá? Mas o PGBL vai ter que pagar ITCMD, não tem mais o que fazer. O VGBL tem uma exceção, olha só, a exceção é que os investimentos feitos no VGBL tenham mais de 5 anos, contados da data, desde que o início foi depositado. Como assim, Léo? Não entendi. Vamos aqui pro quadro preto. Sempre quando você não entende, eu gosto de usar o quadro preto, que aí você entende. Olha lá, vamos supor que você tem hoje, vou colocar eu aqui, tá? Eu tenho 28 anos. Princesa, eu tenho 28 ou 27? Princesa, eu tenho 28 ou 27? 27. Certeza? Aham. Tá mais novo que eu imaginava. A carcaça que tá ficando velha mesmo. Então eu vou fazer esse exemplo aqui agora com a idade certa, que é 27. Eu tenho 27 anos e eu começo a investir num VGBL, porque imagina só, eu quero ser bilionário, certo? Quero ser bilionário. Se Deus quiser e fazer parte do propósito pra eu ajudar várias pessoas, eu serei bilionário, certo? E aí, quando eu falecer, a minha princesa vai precisar ter pelo menos 4%, que eu já vou te explicar que aumentou um pouquinho essa alíquota também. Vai ter que ter 4% pra poder sacar esse dinheiro, conseguir pôr a mão nesse dinheiro. Imagina, 4% de 1 bilhão. Quanto você acha que é? 40 milhões, meu parceiro. Então, eu preciso criar alguma forma dela conseguir, da minha princesa, meus filhos, conseguir colocar a mão em 40 milhões primeiro, para depois ela colocar a mão nos 1 bilhão. Então, o que eu, Leonardo, pensaria? E antes dessa tributação aí, o que era óbvio para todo mundo? Pô, eu vou começar a investir aqui com 27 anos, aí eu vou morrer aqui com 130, né? Então, durante aqui os meus próximos 103 anos, eu vou investir todos os meses no VGBL, vou juntar um patrimônio no VGBL, vai bater lá os 40 milhões, e aí quando eu falecer, os meus filhos vão colocar a mão nos 40 milhões, porque o VGBL ele é isento lá do ITCMD, e aí tá tudo tranquilo, eles pegam esses 40 milhões, usa esses 40 milhões como moedinha de troca lá pelo 1 bilhão, né? Pois é, palhaçada, mas é, né? Só que agora o VGBL, ele tem o ITCMD, exceto nos últimos 5 anos. Então, por exemplo, o que mudou aqui, né, nesse exemplo aqui? A única coisa que mudou é que quando eu falecer lá com 130 anos, os investimentos que eu fiz dos 125 até os 130 anos, ou seja, esse intervalo de tempo aqui, ó, de 5 anos, ele será tributado. Ele eu tenho que pagar imposto de renda, tá? Então eu teria que pagar aqui o ITCMD de 4% sobre esse valor aqui que eu investi durante esse período. E o restante, Léo, todos os outros 100 anos anteriores, né, os 98 anos anteriores para ser mais exato, vou ter que pagar? Não vai ter que pagar. E aí que começa a palhaçada. Aí que começa o negócio lá da teoria de conspiração que eu falei pra você. Por que será que essa isenção acontece no VGBL e não no PGBL? Qual que é o sentido? Qual que é o sentido? E aí você abre lá, ó, digita aí no Google, patrimônio declarado do nosso presidentaço. Aí você vê lá, ó, grande parte do patrimônio declarado dele, né, que na minha opinião nem é só isso aqui, né, mas enfim, grande parte do patrimônio dele de 7 milhões, 5,5 milhões tá onde? No VGBL. Esse aqui, ó, presta atenção, isso aqui vai ser tributado? Não, porque já tem 3 anos que ele declarou isso aí, mais 2 anos, se os investimentos foram feitos antes de 5 anos, não vai ser tributado. Pois é, aí não vai ter imposto para ele. Entendi, Léo. Agora tá menos motivante ainda investir em previdência privada. Se eu for investir em previdência privada, tem que analisar muito melhor o quadro agora para ver se vale a pena. Exato. Se você quiser, eu trago um vídeo sobre previdência privada aqui. Só se deixar aqui embaixo nos comentários, Léo, eu quero vídeo de previdência privada. Se realmente for um volume, porque, pô, se 1, 2, 3 digitarem, às vezes não faz sentido eu gravar esse vídeo, né? Agora, se muitas pessoas digitarem, mais de 100 comentários falando, pô, eu quero um vídeo de previdência privada, aí eu trago um vídeo de previdência privada, será o melhor vídeo de previdência privada que esse YouTube já viu. Você sabe que eu sempre dou 320% aqui. A única coisa que você tem que fazer é dar os 80%, que é clicar no like agora, se inscrever no canal, né? Você não pode perder informação assim, que eu tô trazendo informação fresquinha pra você, já com todas as minhas opiniões, o que você tem que fazer pra pagar menos imposto. Então, não vacila não, você perder conteúdo desse canal e de outros canais também, né? Eu não falo que é só o meu não, mas não falo que é pra você ficar só nesse canal aqui não, mas aqui nesse canal você não pode perder. Beleza, Léo, o que mais que mudou? Porque você falou sobre dividendos e juros sobre capital próprio. Pois é, os dividendos também serão taxados e também será cobrado como se fosse uma doação em casos específicos.
específicos. Nossa, Léo, calma aí, que você me assustou agora. O dividendo agora vai ser taxado? Não, calma aí. O dividendo que você recebe das suas participações em ações, eles não serão taxados, exceto em um caso específico onde você recebe mais dividendo do que o proporcional do seu percentual naquelas ações. Por exemplo, você tem 5% de ações de uma empresa X. E esses 5% aí, a cada ano você recebe 100 mil reais. E tem um ano específico, não aumentou o lucro da empresa, então você deveria receber 100 mil reais, só que você recebe 200 mil reais. Ou seja, você tem um bônus de 100 mil reais. O certo pra você receber, conforme a sua participação seria os 5%, seria os 100 mil, mas você tá recebendo 200 mil. Então o governo tá começando a entender que o governo tá querendo colocar esses 100 mil de bônus aí como se fosse uma doação da empresa. Uma doação. E se é doação, tem imposto. Aí você vai pagar imposto. Isso aqui não vai acontecer muitas vezes na Bolsa de Valores, você não vai ver isso aqui acontecendo. Mas existe um quadro que eu preciso te explicar, inclusive no quadro preto, que pode acontecer porque se você é esperto, olha só, se você é esperto, você gosta do seu dinheiro, você vai proteger ele. Então você pode criar uma plataforma, né? Você pode criar um sistema desse aqui para poder diminuir o imposto. E olha só que o governo, ele não quer, né, cara? Ele não quer deixar você passar. Ele não, você pode ser inteligente tanto que você for. O governo sempre vai, uma hora vai chegar e te cercar ali porque ele quer o seu dinheirinho. Se você tem prejuízo na Bolsa de Valores, o governo te restitui. Tive 100 reais de prejuízo, me restitui 15% aí. Você te paga 15%? Não paga, né? Mas se você tivesse 100 reais de lucro, ele quer 15%. Então imagina, é a melhor sociedade possível, né? Melhor sociedade possível. Quando tem lucro, você ganha um pouco, mesmo se você não fizer nada. Quando tem prejuízo, você some. Então o que costumava acontecer frequentemente? Um pai de família que é inteligente, que sabe que, não vou falar, mas que sabe que ele tem que evitar o máximo de imposto de renda, né? Ele cria uma empresa. E aí ele é dono de praticamente 100% dessa empresa aqui, tá? 100% dessa empresa é dele. E aí quando os filhos dele nascem, ele passa a participação nessas empresas aqui pros filhos dele. Paga um postinho, né? Paga um postinho. Então 5% para cada filho lá, ó. 5% para cada filho. Perfeito? E ele ficou com quanto agora? Agora ele ficou com 80%. Então imagina assim, ó, o Léo tá aqui com 80% e os 4 filhos dele, no caso vou ter 7, se Deus quiser, mas o exemplo aqui vai ficar 4 filhos. E aí imagina só, essa empresa teve um lucro líquido de 1 milhão. E eu posso distribuir isso aqui. Lembra, distribuição de dividendos é isento. Então, se eu distribuir aqui 50 mil reais para cada um dos meus filhos, isso aqui tá isento. É dividendo, eu não pago imposto. Meus filhos também não pagam imposto, perfeito? É dividendo, isento. Só que, se eu sou esperto, o que eu vou fazer? Eu tenho 80% aqui da empresa. Então, desses 1 milhão, eu vou ter quanto aqui de dividendo? Eu vou receber 800 mil reais de dividendo, enquanto os meus filhos estão recebendo 50. E eu quero já passar um pouco desse patrimônio pro meu filho, para que o meu patrimônio não fique grande demais, para que depois eu tenha que pagar, meus filhos tenham que pagar muito imposto. Então o que eu faço? Eu vou distribuindo mais. Ao invés de distribuir só 50 mil, eu distribuo 200 para cada, porque aí eu fico com 200 e cada um deles com 200 também. Eu dividi aqui o 1 milhão por 5, né? Então 200 para esse, 200 para esse, 200 para esse, 200. Aí o que o governo agora, o que a Receita Federal tá entendendo? Pô, é 5%. A participação do seu filho é 5%. 5% de 1 milhão não é 200 mil, é 50. Então você tá doando pro seu filho. Isso aqui tá entrando como doação. Esses 150 mil aqui de diferença, você vai ter que pagar impostinho, meu amigo. E aí, meu parceiro, o governo tá te cercando de todas as formas para que você não consiga passar um dinheiro que é seu, que você já pagou imposto para quem você ama, sem essa pessoa que você ama pagar imposto. É isso. E como se não bastasse, dia 15, 2 dias depois, nosso querido amigo Jacques Wagner aí, ó, sugeriu o aumento da cobrança de juros sobre capital próprio de 15% para 20%. Isso daria um impacto de 25 bilhões aos cofres da União. Então imagina, quando você recebe juros sobre capital próprio, você tem que pagar imposto retido na fonte, certo? Se ele aumentar de 15% para 20%, olha só para você ver o quanto a economia é gerida, ela é movimentada por empresas, e tem muita gente que é contra empresários, né? Essas pessoas que são contra empresários, elas ainda estão na Matrix, elas ainda acham que o governo tem que fazer tudo para elas, e isso aí vai continuar e perpetuar na vida dela, vai depender do INSS, vai aposentar com 80 anos, se aposentar com um salário mínimo que não vai pagar nem os remédios. A triste verdade é essa. Mas imagina que 25 bilhões não está indo mais pro seu bolso, pro meu bolso, pros bolsos dos acionistas que trabalhamos. A gente não conseguiu essas ações de graça. Nós trabalhamos, pagamos os impostos e depois nós compramos as ações. E mesmo assim, depois dessas ações tem que pagar imposto de novo toda vez. E cada vez mais imposto pelo lucro. E esse lucro que era para vir pro seu bolso tá indo para o cofre da União,
que você sabe pra que serve, né? Você tá vendo alguma melhora? Seja bem sincero, você tá vendo alguma melhora na sociedade? Você viu alguma melhora no Brasilzão? Eu vi uma melhora, e eu tenho que ser honesto, né? A rodovia daqui pra Goiás, eu nunca tinha ido, eu vi uma rodovia boa, ali no Paraná. O resto, não vi nada de melhora. Você viu alguma coisa? Segurança, saúde. Eu me lembro quando eu tava me formando, eu ainda era estagiário de medicina, eu comprava dipirona do dinheiro do meu bolso, porque faltava dipirona pra criancinha que chegava com o braço quebrado. Criancinha chegava com o braço quebrado, não dava nem dipirona. Entendeu? Hoje eu trabalho no SUS e ainda acontece a mesma coisa. Falta remédio. Então você paga imposto pra caramba pra ter saúde e não tem. Você paga imposto pra caramba pra ter segurança e não tem. Você paga imposto pra caramba pra ter educação e tem? Não tem, porque senão não teria gente concordando com isso, né? Palhaçada demais, cara. Parece que nós estamos no ciclo. E aí o pessoal começa a rir de mim, né? Que eu fico bravo demais com isso aqui, cara. Tem muita gente que acha, inclusive, que o juros sobre capital próprio é pior do que os dividendos, porque vai cobrar, o juros sobre capital próprio cobra da sua conta, né? Inclusive, se você entrar aqui, por exemplo, ó, vou entrar aqui em Proventos na minha carteira do Investidor 10, e aqui em Proventos você consegue ver a diferença entre dividendo e juros sobre capital próprio. Eu sempre te ensinei isso. Dentro das ações, elas podem te remunerar de 4 formas. Primeira, dividendos. Segunda, juros sobre capital próprio. Terceira, bonificação de ações. E quarta, recompra de ações. Quais são as que a gente mais gosta? Juros sobre capital próprio, dividendo e recompra de ações. Bonificações não muda tanto pra gente, né? Mas perceba que, olha aqui, inclusive CEMIG, a primeira que apareceu aqui nos dividendos, ó, CEMIG, juros sobre capital próprio. Tá vendo que ela paga que o valor, ó, o valor total era 10,80 e o valor líquido que vai cair na minha conta é 9,18? Por quê? Porque tem 15% de imposto de renda. E você olha aqui, ó, por exemplo, a CEMIG pagou pra caramba, né? Tá louco. Olha só, Itaúsa aqui também, juros sobre capital próprio, R$14 era o que ela me pagou. Quanto que eu vou receber? 12,26. Olha a WIS. A WIS pagou dividendos. 28 dividendos, cai quanto na minha conta? 28. Uai, Léo, uai. Aqui é a dúvida das pessoas, olha só. A WIS pagou dividendo e juros sobre capital próprio. Pagou R$28 de dividendo, caiu R$28. Pagou R$58 de juros sobre capital próprio, mas caiu só 49. Uai, não, é melhor então o dividendo. Todo mundo pensa assim, né? Todo mundo pensa assim. E eu vou te explicar de uma vez por todas, você vai tirar isso da sua cabeça. Você pensa que é só um vídeo sobre imposto de renda, você aprende coisa demais nesse canal, né, cara? Se você não deu like no vídeo aí, reconhece meu trabalho, pô. Reconhece meu trabalho, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Mais de 30% das pessoas que passam por aqui assistem os vídeos frequentemente e não se inscrevem. Então confere aí se você tá inscrito. Eu sei que você gosta do canal, você que vem aqui todas as vezes, só se inscreve aí, não custa nada, não vai cair seu dedo, ó, caiu? Não caiu. Então vamos lá, juros sobre capital próprio, como que funciona? Ele é entendido como se fosse uma dívida da empresa, é juros sobre um capital próprio. Esse capital é próprio de quem? Seu, que investe na empresa. Então é uma dívida. Como é uma dívida, não tem imposto sobre dívida. Então vamos supor aqui que tem um lucro que será distribuído de R$100. Um será distribuído através de dividendos e o outro será distribuído através de juros sobre capital próprio. Como que funciona isso aqui contabilmente falando? O juros sobre capital próprio, ele vai direto para sua conta. Por quê? Porque não tem imposto aqui, ó. Não tem imposto. A empresa não tem que pagar imposto. Porque é dívida. Então ela manda lá R$100 para sua conta, vai cair R$100 na sua conta. Só que você tem que pagar 15% de imposto de renda nessa legislação atual. Esses 20% de juros sobre capital próprio ainda não foi aprovado. Se aprovar, eles vão diminuir um pouco mais o dividendo que você vai receber, né? O juros sobre capital próprio que você recebe, você vai ter que recolher mais imposto de renda retido da fonte. Então, no caso aqui, esses R$100 que foi distribuído, vai virar R$85 líquido aí na sua mão. Léo, os dividendos, se ele vai distribuir R$100 de dividendos, então eu vou receber R$100, aí que você se engana. Se a empresa quer distribuir R$100, ela tem que pagar imposto de renda antes de distribuir, porque o dividendo ele vem do lucro líquido. Lucro líquido, lembra? O EBITDA, que é o lucro operacional, EBITDA. Tem o I, o T, o D e o A que tem que acontecer. O I é imposto, o T é taxa, o D é depreciação e o A de amortização. Tudo isso aqui tem que acontecer antes do lucro operacional virar lucro líquido. E o dividendo ele é pago através do lucro líquido. Então, tirando o imposto aqui, que em geral, na maior parte das empresas, até naquelas empresas que tem um pouco de benefício tributário, gira em torno de 20 a 30%. Então, eu vou pegar uma média justa aqui, que é 25% de imposto de renda, para que vire lucro líquido, tá? Aquele patrimônio, aquele dinheiro ali, aquele caixa vire lucro líquido. Então aqui no caso, os R$100 vai virar quanto? R$75. Aí os R$75 cai na sua conta, R$75 isento. Então quando faz o dividendo é isento, ele é realmente isento? Ele não é isento assim não, meu parceiro. Ele não é isento assim não. A empresa pagou o imposto antes de o dividendo cair na sua conta. Se cobrar de novo, aí é bitributação. Aí tá cobrando 2 vezes imposto sobre o mesmo dinheiro. Aí é palhaçada. No caso do juros sobre capital próprio, você tem que pagar imposto de renda porque não foi cobrado antes lá na empresa. Então, sim, nesse caso aqui, é melhor você receber através de juros sobre capital próprio do que de dividendos. E olha só, por isso que as empresas pagam mais em juros sobre capital próprio. Olha lá, 58, enquanto aqui foi 28. Se a gente pega aqui, ó, mesma coisa na Thaís, ó, o dividendo, 500. Juros sobre capital próprio, 600. Por que elas preferem pagar mais
mais juros sobre capital próprio do que dividendo? Que tem benefício tributário, tá? Olha o tanto de empresa que paga juros sobre capital próprio. Itaúsa, Vale, tem mais um Itaúsa, ó, BBAS aqui, que é o Banco do Brasil. Então perceba que sim, cara, o juros sobre capital próprio, se ele aumentar para 20%, você vai ser tributado mais uma vez. Então foram 3 notícias aí empolgantes para você, né? Você que ia começar a investir agora e escuta essas notícias e fala, pô, aí não compensa eu investir. Cara, isso vai acontecer em qualquer coisa. Você pode escolher investir, pagar mais imposto e ainda assim aposentar dignamente, ou você pode escolher não investir, não pagar imposto e não se aposentar. Qual que é melhor? Pois é, o imposto ainda dá pra falar que se você tá pagando, você tá tendo ganho de capital. E é exatamente isso que eu quero te mostrar no dia 26, maneira eficiente de você investir em fundos imobiliários. Eu vou te explicar nessa aula que vai durar umas 3 horas, você vai precisar sim de um café, porque nós vamos começar às 8 horas e provavelmente a gente vai ficar até umas 10h30, 11 horas. Então sim, você vai precisar de um café se você chegou cansado do seu trabalho, tá procurando uma liberdade financeira, tentando achar algum tipo de investimento que te aposente, justamente pra você não precisar chegar 8 horas em casa cansado, pra você poder ter tempo com a sua família, né, meu parceiro? Você pega o seu café, um papel pra anotar, eu vou te dar uma aula de 3 horas, te explicando tudo, como que funciona o método 21, que é o meu método sobre investimentos em fundos imobiliários. Uma maneira eficiente pra caramba, inclusive ligado ao setor imobiliário, que é um setor que cresce desde o dia que ele nasceu. E eu vou te trazer estudos que te comprovam isso aí, mostrando que você consegue sim se aposentar com fundos imobiliários, mostrando que sim, você terá uma previsibilidade, correrá menos risco do que as ações e principalmente vocês, meus parceiros, que não gostam de fundos imobiliários. Essa aula é para vocês que não gostam de fundos imobiliários e para vocês que não tem nenhum tipo de investimento, tá procurando um investimento para se aposentar. Tem muita gente que fala que as ações são mais seguras, sem nem mais. Eu quero te mostrar através de dados científicos, estatísticos, estudos feitos, dados retrospectivos, porque aí a gente só vai ter 2 opções. Ou você tem uma opinião, e opinião muda, não tem nada de errado sua opinião mudar. A minha opinião mudou várias e várias vezes. A opinião do Luiz Barsi mudou várias e várias vezes. A opinião do Warren Buffett mudou recentemente, ele não comprava petrolífero e agora tá comprando. Opiniões mudam. Os grandes cérebros, os cérebros mais inteligentes, as pessoas que são inteligentes mudam de opinião. Não tem nada de errado você falar que não gosta de fundos imobiliários e depois de uma aula falar, pô, fundos imobiliários faz sentido. E tem o outro lado que é a crença. Crença você não muda. Se você decidiu crer que aquilo é verdade, independente do que eu te mostre, pode ser que sua crença não muda. Crença não tem benefício, a não ser que você crê em Deus Pai, Jesus Cristo, nome sobre todo nome. Então eu te espero no dia 26, que vai acontecer daqui 2 dias, né? 2, 3 dias, na melhor aula de fundos imobiliários que você vai ver na sua vida. Vai ser gratuita, a única coisa que você precisa fazer é literalmente trazer o seu café, papel e caneta. Até mais, investidores, até o próximo vídeo, que será excepcional.